Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, estaremos desenvolvendo uma mensagem cujo tema é os frutos da comunhão com Deus. Eu quero mostrar nessa mensagem que quem tem comunhão com Deus precisa produzir alguns frutos. Eu quero mostrar esses frutos. Venha conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 1, o verso de número 9. Diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre os frutos da comunhão com Deus. Eu só posso realmente afirmar que tenho comunhão com Deus quando na minha vida se manifesta os frutos que uma pessoa que tem comunhão com Deus apresenta no seu viver diário. E é importante que a gente fale sobre isso para que a gente tenha a oportunidade de avaliar a nós mesmos no que diz respeito à nossa comunhão com Deus. Porque se eu digo servir a Deus, se eu estou na presença de Deus e eu ando com Deus, eu preciso frutificar. A minha vida precisa apresentar esses frutos. Quais seriam esses frutos, né, que a comunhão ela pode nos proporcionar? Quando eu me relaciono com Deus, quando eu me envolvo com Deus e Ele comigo, é natural que eu preciso frutificar. E eu quero falar sobre isso. Então vamos lá. Quando nós temos comunhão com Deus, o primeiro fruto que a gente precisa apresentar é o que está em Salmos. Eu quero ler esse versículo, Salmo de número 16. Eu vou ler esse versículo para que a gente possa provar o que nós estamos falando. Salmo 16, os versículos de número, deixe-me ver aqui, versículo 8 a seguir, diz assim, ó: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Olha o versículo 11. Far-me-á ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, o primeiro fruto que a comunhão, ou que a nossa comunhão com Deus gera, é o fruto da felicidade, da alegria. Eu preciso saber que se eu tenho comunhão com Deus, o primeiro fruto que essa relação com Deus acaba desenvolvendo, produzindo, é a alegria. E nós precisamos saber que nosso Deus, o versículo que eu acabei de ler no Salmo 16, nós aprendemos que essa confiança, essa comunhão que nós exercemos na nossa relação com Deus, gera esse fruto. Então, como é que eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu sou uma pessoa triste? Se eu sou uma pessoa frustrada? Se eu sou uma pessoa cabisbaixo, que eu não consigo me alegrar no Senhor?
alguma coisa está errada com o meu cristianismo. Porque o primeiro fruto que a comunhão produz é a alegria. E eu gostaria que você questionasse, que você confrontasse, juntamente comigo, o nosso modelo de comunhão, a nossa comunhão com Deus. E aí surge uma pergunta: como está a nossa comunhão com Deus? Se ela vai bem, pode ter certeza que eu tenho todos os motivos para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa alegre. E agora, se eu já desenvolvo essa relação com Deus, não é? Que a bem da verdade, esse modelo de comunhão que nós precisamos desenvolver com Deus precisa ser de proximidade. Eu não posso dizer que sou íntimo de Deus, que eu tenho comunhão com Deus, que eu vivo com Deus, mas eu estou distante dele. Isso não é viável, isso não é verdade. Quem tem comunhão com Deus vive bem perto dele, vive próximo dele, tem prazer nele, anda com ele, se incomoda, se interessa pelas coisas dele. Isso é comunhão. Então, eu coloco como primeiro fruto da nossa comunhão com Deus o fruto que é o fruto chamado felicidade ou alegria. A comunhão com Deus gera felicidade. Mas, em segundo lugar, eu quero destacar uma outra coisa que a nossa comunhão gera como fruto. O que nós conseguimos frutificar, gerar na nossa vida a partir da nossa comunhão com Deus? O segundo é uma fé inabalável. E para isso, eu preciso fazer a leitura de um versículo que está no Salmo. Também, Salmo, mas eu quero destacar o versículo 27. Eu amo esses versículos. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu quero ler um pouquinho mais. Deixa eu ler a partir do 1 e chegar no 3. Diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, se investirem contra mim, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Agora preste atenção no verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O que é isso? Nada mais é do que a comunhão com Deus gerando uma fé que não se abala, uma fé inabalável. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu dou continuidade mostrando aqui algumas verdades dentro desse tema. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade, nós estamos falando sobre os frutos da comunhão com Deus.
Quando a gente desenvolve, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente anda próximo de Deus, junto de Deus, nós apresentamos alguns frutos. E são a presença desses frutos na nossa vida que vai determinar que, de fato, nós estamos ou temos comunhão com Deus. Então, veja, eu encerrei o último bloco dizendo que quem tem comunhão com Deus acaba gerando em si mesmo um fruto que nós chamamos de fé inabalável. Ah, meus amados, quando a gente anda junto de Jesus, quando a gente caminha com Jesus e a nossa vida é de intimidade com Ele, nós acabamos desenvolvendo uma fé que não se abala. Esse versículo aqui está dizendo que ainda que um exército me cercasse, o que Davi está querendo dizer? Ainda que eu esteja cercado de problemas, de confrontos, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Isso quer dizer que quando a gente está bem com Deus, o mundo pode até nos impor uma situação de confronto, mas a minha fé, que é inabalável, isso quer dizer que eu não vou me abalar. A fé inabalável faz você continuar de pé. A fé inabalável faz você continuar acreditando em Deus. A fé inabalável faz você continuar olhando para frente, de cabeça erguida, caminhando para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que se eu tenho comunhão com Deus, eu preciso primeiro ter como fruto alegria. É o primeiro ponto que nós observamos. O segundo, eu preciso ter uma fé inabalável. Aí vem o terceiro fruto, que eu quero que você preste bastante atenção. Qual é o terceiro fruto que a gente poderia caracterizar ou mostrar aqui como resultado da nossa comunhão com Deus? Sabe qual é? Quem tem comunhão com Deus tem uma paz interior. É isso mesmo, eu quero falar mostrando o versículo. Veja, Isaías, vamos fazer a leitura de um versículo aqui para a gente provar o que nós estamos falando. Isaías 26, o versículo 3 e 4. Olha que versículo lindo, ou que versículos lindos estes. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, amados, quem tem comunhão é porque confia. E quem confia, desenvolve essa paz interior. O versículo diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, se a minha mente está firmada, está focada em Deus, é óbvio que eu preciso ter paz interior. Eu não posso viver sem paz. Eu não posso viver sem essa paz, que na verdade é muito importante para a nossa vida. Como é que está essa questão de paz? Como é que está o seu interior? Eu me dirijo a você, amigo do programa Palavra de Fé. Você tem vivido em paz ou você carece de paz? Porque se a sua vida está faltando paz, é sinal de que a sua comunhão precisa ser um pouquinho mais estreitada. A sua relação com Deus precisa ser mais estreitada com o Senhor Jesus. Esse texto é importante, não é? É muito importante que na nossa relação com Deus, essa paz venha nos proporcionar qualidade de vida. Aí eu poderia citar muitos textos da Bíblia, não é? Mas tem um que eu gosto muito. Você lembra de Pedro? Quando ele gozava de uma comunhão muito estreita com Deus, muito íntima com Deus, a ponto de ser preso, e mesmo sabendo que no outro dia ele ia ser sentenciado, seria morto, ele tinha paz suficiente para dormir a noite toda. Quando Deus foi ao seu encontro lá no cárcere, precisou despertá-lo do sono, estava dormindo, mesmo sabendo que ia ser punido, como Tiago já tinha sido, com a morte. Mas quando você tem comunhão com Deus, você desenvolve uma paz interior. Meus irmãos, paz é, na verdade, uma das coisas mais importantes para a nossa vida.
Paz é algo muito, 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 muito importante. E se a gente não tomar cuidado, a gente perde essa gloriosa, essa poderosa, essa maravilhosa virtude chamada paz. A Bíblia diz que existe 2 tipos de paz. Uma paz no mundo e uma paz que só Deus tem para dar. João, quando escreveu o seu evangelho, diz: deixo-vos a paz. Jesus dizendo e ele transcrevendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Olha só, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Por que Jesus disse isso? Porque a paz do mundo é falsa. A paz do mundo é mentirosa. A paz do mundo, ela não tem a subsistência, acima de tudo, a capacidade de gerar essa paz de espírito, essa tranquilidade, essa serenidade que o Espírito Santo pode gerar no nosso coração, mediante a paz que nós desenvolvemos com Ele. Portanto, queridos, quem tem comunhão com Deus precisa ter alegria. Tu és alegre? Quem tem comunhão com Deus precisa possuir uma fé inabalável, desenvolver uma fé inabalável. E em terceiro lugar, você acaba desenvolvendo paz no seu interior. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e no último bloco eu estarei encerrando essa mensagem, mostrando mais alguns frutos da nossa comunhão com Deus. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre os frutos da comunhão com Deus, né? Eu já falei que quem tem comunhão com Deus precisa ter alegria. Quem tem comunhão com Deus precisa também ter uma fé inabalável. Quem tem comunhão com Deus precisa desenvolver uma paz interior. E para fechar, e aqui resumir essa mensagem, eu quero que você leia comigo Jeremias, capítulo 7, você vai ver algo muito lindo dentro do assunto que estamos tratando. Veja só, Jeremias capítulo 7, Jeremias 17, versículo 7, diz assim, ó, o 7 diz assim, ó, bendito o homem, ou o varão, que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore frutífera, plantada junto às águas, que tende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, qual é o fruto que eu observo aqui? Quem tem comunhão com Deus precisa ter uma vida frutífera. E quando a gente fala de uma vida frutífera, a gente fala de uma série de benefícios, de virtudes que nós precisamos desenvolver. Veja, para dizermos que nós temos comunhão com Deus, é preciso que fique evidenciado esses frutos na nossa vida, não é?
De nada adianta dizermos que nós temos uma relação profunda com Deus se na prática não conseguimos produzir a evidência, o resultado dessa comunhão. Quem tem comunhão com Deus tem uma vida frutífera. Produzir fruto, irmãos, é na verdade o objetivo de Deus quando Ele investiu em nós. Não é? Ele diz, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus tem interesse que nós sejamos frutíferos. E quando a gente fala de frutificar, a gente fala em todos os aspectos que diz respeito a virtudes que agradam a Deus. Você lembra daquela passagem do Novo Testamento que Jesus foi até um determinado lugar e procurou numa árvore fruto e não achou, só tinha folhas. E ele mandou que cortasse aquela planta, aquela árvore, porque ela não estava produzindo. E aí o vinhateiro chegou e disse, olha, deixa eu tratá-la, deixa eu estercá-la, regá-la por mais um ano. E se aí ela não produzir fruto, então o senhor pode cortá-la. E ali eu aprendo uma coisa. Deus quer que a gente produza fruto. Porque se nós não produzirmos frutos, nós não vamos permanecer na presença dele. Então, em nome de Jesus, essa é a palavra que eu quero deixar para os meus irmãos, amigos, que têm aqui compartilhado conosco no programa Palavra de Fé. Eu quero que você pense sobre esse grande privilégio que nós temos de nos relacionar com Deus. Nós nos relacionamos com Deus e essa comunhão que Ele nos privilegia, porque para mim, ter comunhão com Deus é privilégio. Eu não vejo a minha relação com Deus como sacrifício. Não, senhores, eu tenho prazer. Há algo que me enche de gozo, de alegria, de satisfação, é eu poder estar na presença dEle. Como faz bem para a minha alma. Aleluias! Como faz bem para o meu espírito e isso reflete no corpo. Quando eu estou na presença dEle, quando eu paro para orar, porque a oração é um instrumento que Deus nos deu para falar com Ele, e quem tem comunhão com a pessoa quer estar junto dele, ou não é assim, junto dela. Eu gosto de estar com Deus, por quê? Porque desfruto de uma maravilhosa comunhão com Ele. Então, que Deus possa nos ajudar. Se tem alguma coisa te atrapalhando nessa comunhão, Deus quer te ajudar. Está escrito, João escreveu, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, temos comunhão não só com Ele, mas uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Veja que a comunhão, ela tem que ser vertical, mas ela também tem que ser horizontal. Eu preciso ter comunhão com Deus e eu preciso ter comunhão com as pessoas. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus é de paz. Eu disse que um dos frutos da comunhão é paz. Quando eu sou uma pessoa que eu vivo sempre em guerra, é sinal de que alguma coisa não está certa. E eu preciso pensar, ponderar, refletir sobre essas verdades. Então, amados, veja que quem confia no Senhor é como uma planta plantada junto, uma árvore plantada junto às águas. E aí, o que acontece? As suas raízes, elas se aprofundam e vão sempre procurar o que? Água. Aí vem o calor, vem a sequidão e ela permanece dando fruto. Por quê? Porque ela está sendo regada. Ela está em contato com a água. E aqui, amados, tomando essa palavra como figura, quando nós estamos em comunhão com Deus, a gente está ligado no Espírito Santo. O Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós e a gente vai estar sempre sendo regado por Deus. E mesmo quando vem a sequidão que fala de luta, de prova, de dificuldade, você permanece dando fruto. Por quê? Porque você tem a água que produz resultados. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Os frutos da comunhão com Deus. Vamos orar para pedir a Jesus que nos dê cada dia mais uma experiência boa com Ele.
Vamos falar com o Pai. Pai eterno, Pai santo, Pai de amor. Eu estou feliz, Pai, estou agradecido por desenvolver, por desfrutar desta comunhão contigo. Como é bom, Senhor. E eu espero, Pai, que os meus irmãos que oram comigo neste momento possam desfrutar dessa mesma dádiva, desse mesmo presente, Pai. Ter comunhão contigo é algo extraordinário. Então que nós tenhamos, através dessa comunhão, estes frutos que eu acabei de enumerar, Senhor. A alegria, fé inabalável, paz interior e, em síntese, uma vida frutífera, Pai. Nos ajude. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, que está orando comigo com fé, Pai. Aqui eu sei que a nossa experiência ela pode ser mais profunda à medida que nós nos aproximamos do Senhor. Então nos dê essa condição e, acima de tudo, esse privilégio, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Que bom, que alegria, que prazer enorme é poder desfrutar da tua audiência. Para mim é muito importante tê-lo como ouvinte do programa Palavra de Fé. O meu desejo é que a sua casa seja abençoada pela Palavra de Deus. Aproveito o momento para me despedir e para desejar a você uma semana maravilhosa. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.